Cristo Jesus, este é mais um momento da palavra. O versículo desta hora se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo número 6. Nós vamos ler apenas o versículo de número 49, está escrito assim a palavra do Senhor. Mas quando ouviram andando sobre o mar, pensaram se tratar de um fantasma, e todos no barco começaram a gritar. Dentre muitos pontos importantes, quero destacar alguns com os irmãos. Primeiro, os discípulos haviam acabado de participar de uma grande coisa, de algo tão sobrenatural. Eles estavam junto com Jesus, quando Jesus multiplicou pães para cerca de 10.000 pessoas. E Jesus dá uma ordem a eles, dizendo: ei, já está tarde, já está escurecendo, entre todos no barco e vai para o outro lado da margem, para outra banda do mar, que daqui a pouco eu voltei contigo. E Jesus fica ali se despedindo daquela multidão que não era pequena. E Jesus fica ali dando conselhos, fica orando, conversando com eles. E quando termina, aproveita que está sozinho e vai para um canto orar, sobe um monte para orar sozinho. A primeira coisa que eu aprendo é que quando Jesus está ali orando, sozinho, os olhos estão em você. Que quando Jesus está naquele monte sozinho orando, os olhos estavam no barco, estavam no meio do mar, no meio da tempestade, olhando os discípulos, vendo tudo o que estava acontecendo. E os discípulos estão ali mais ou menos cerca de 5, 6 quilômetros no meio do mar, e eles não conseguem ir adiante porque o vento lhes era contrário. A segunda coisa que eu aprendo é que quando tudo está ao contrário, que não está ao nosso favor, a gente não sai do lugar. Que quando tudo é contra, a gente não consegue caminhar, não consegue fazer nada. E Jesus, vendo tudo isso, quando chega mais ou menos perto das 3 horas da manhã, já muito tarde, Jesus resolve ter com eles e vai andando sobre o mar. E quando se aproxima do barco, a história diz, o texto vai dizer que os discípulos veem a figura de Jesus e não reconhecem, por causa da distância, por causa do medo, por causa da aflição, por causa da luta, da guerra. Eles não reconhecem Jesus e começam a gritar ainda mais. E Jesus, vendo que o temor, o medo aumentou, que o desespero aumentou, ele diz: ei, não temas, que sou eu o mestre. E os discípulos ali desesperados, não acreditando, todos duvidosos. Mas aí Pedro, que é mais afoito, Pedro, que é o mais ousado, diz: se é tu, Jesus, se é tu, mestre, que fala as verdades, se é o Senhor mesmo, deixa eu ter contigo, deixa eu caminhar no meio do mar e te encontrar. E Jesus diz para ele: ei, Pedro, aproveita o sobrenatural, vem ousado, vem, Pedro, caminhando sobre as águas, vem, pode vir. E Pedro não pensa 2 vezes, pula no meio do mar e começa a caminhar no meio do mar, começa a andar, dá alguns passos, mas a história diz que ele tira os olhos de Jesus e começa a sentir o vento nos seus cabelos, e começa a olhar a tempestade, as ondas que vêm alta, e a Bíblia diz que ele vai começar a afundar. A terceira coisa que eu aprendo é que quando nós tiramos os focos de Jesus, os olhos de Jesus, nós passamos a enxergar o problema ainda maior. Que quando nós tiramos os olhos de Jesus, nós começamos a perder a luta, começamos a perder a guerra, a batalha. E Jesus estende a mão, porque Pedro começa a gritar: mestre, me socorre. Jesus estende a mão e tira ele do meio das águas e põe ele de cima das águas de novo e diz: por que duvidaste, Pedro? Ei, meu irmão, não tire os olhos de Jesus. Por mais que o vento sopre nos cabelos, por mais que as ondas estejam altas do seu lado, que a circunstância ao seu redor está muito difícil, não tire o foco de Jesus, não tire os olhos de Jesus, porque Ele vai fazer você andar sobrenaturalmente sobre as águas. Creia, fique com esta palavra, com esta promessa, porque este é mais um momento da palavra. Forte abraço, fiquem todos com Deus.